Olá, eu me chamo Carlos e juntamente comigo, Jennifer, Reane e Nicolas, preparamos este conteúdo que irei apresentar a vocês. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pod Esportes Alternativos. E o tema de hoje é Rope Skipping. Sem sombras de dúvida, o material mais utilizado nas aulas de educação física é a bola. Mas não podemos esquecer que ele não é o único material. Existe uma infinidade de objetos que podemos colocar em prática em nossas aulas. Neste caso, iremos descrever aqui a utilização da corda, que além de ser importante na educação corporal, ela é um dos mais antigos materiais pedagógicos utilizados, tanto para brincadeiras de pular corda, como para condicionamento físico, e atualmente é utilizada para o esporte. Mas de que forma a corda ela saiu da seção de jogos e brincadeiras e se tornou um esporte? Essa história começou no ano de 1969, com o norte-americano Richard Sandali. Nesta época, ele era jogador de futebol americano e em seu treinamento para condicionamento físico era necessário pular corda por longos períodos. Ele achava muito monótono e cansativo. Começou então a inventar novas formas de suportar a monotonia do treino, através da experimentação. Richard decidiu manejar a corda de formas diferentes, e nisso ele se distraía e não sentia o tempo passar. No fim das contas, ele até estava achando divertido pular corda. Posteriormente, como professor de educação física, Sandali decidiu ensinar suas ideias nas próprias aulas, aplicando o conteúdo rope skipping e usando diferentes saltos e truques, além de permitir que seus alunos criassem novas formas de saltar a corda, utilizando cordas grandes e pequenas. Após aplicar esse conteúdo em suas aulas, ele observou que os alunos ganharam um interesse, começaram a se interessar muito em praticar esse esporte. Então ele decidiu formar um grupo para realizar apresentações em seu próprio país e posteriormente por todo o mundo. Foi no ano de 1973 que foi fundado a ADDL, a Liga Americana de Double Dutch, uma modalidade do rope skipping. 10 anos depois, no ano de 1983, foi criada a IRSO, a Organização Internacional de Rope Skipping, a qual incentivou a divulgação desse esporte para outros países, como Suécia, Inglaterra e Hungria, que foram os primeiros países fora da América a conhecer o esporte. Logo depois vieram a Alemanha, a Bélgica e a França. Mas afinal, o que é o rope skipping? Esta prática esportiva caracteriza-se pela execução de acrobacias, giros, saltos e diversos movimentos da ginástica. Tudo isso conciliado com saltos à corda. São normalmente colocados elementos de difícil execução por parte do praticante. Também são realizados truques com a corda, tanto com a corda grande, tanto quanto com a corda pequena, assim para impressionar o público, e também se coloca ao fundo, durante as apresentações, algum tipo de música para realizar o movimento. E esses movimentos se assemelham-se a coreografias. Venho aqui chamar para esse bate-papo o nosso amigo Nicolas. Olá, meu nome é Nicolas Bastos, eu sou estudante de Educação Física, licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco. Sobre rope skipping, estudos comprovam que 10 minutos saltando corda respondem a 30 minutos de corrida e, como é feita de forma aeróbica, contribui para a queima de gorduras. A modalidade rope skipping ajuda também no combate de doenças do coração, obesidade, osteoporose e a diabetes do tipo 2. Ajuda ainda a desenvolver a resistência cardiorrespiratória
agilidade, coordenação, resistência muscular, aumenta o tônus muscular, flexibilidade, ritmo, equilíbrio, melhora a tomada de decisão, o reconhecimento de talentos e dons, como também desenvolve e propicia uma melhor capacidade de trabalhar em equipe. E assim, muitos associaram este esporte a alguns benefícios para a saúde, como desenvolvimento de força, resistência muscular, velocidade, porém outros atribuíram pontos negativos, como cansaço e fadiga muscular. Assim, é como todo esporte, né? Por exemplo, no rope skipping, como é um esporte de alto impacto, né? No caso, a pessoa pula, há um desgaste maior das juntas ligamentos ali da parte da perna com a coxa, né? E assim, é como todo esporte, né? Por exemplo, na ginástica, a nossa ginasta, né? A Daiane dos Santos, ela, depois que se aposentou do esporte, ela sentiu, né, as dores de longos anos de treinamento, que, como todo esporte, é normal, tem os seus impactos, né, gerados aí Agora vamos à corda na educação física escolar. Antes de começarmos a trabalhar o rope skipping na escola, precisamos entender as brincadeiras de cordas, que são populares difundidas na cultura brasileira. A educação física pode aproveitar-se como ponto de partida o acervo cultural adquirido pelos alunos, facilitando o desenvolvimento de atividades mais elaboradas com cordas. Como podemos motivar nossos alunos de forma a transformar um simples pular de corda em rope skipping? A corda é vista como uma atividade lúdica, a partir da relação estabelecida entre o movimento corporal e a expressão cultural, na forma de pular ou girar a corda. Com isso, podemos trabalhar os aspectos pedagógicos de ritmo, coordenação, lateralidade, espaço temporal e óculo pedal, representando uma grande contribuição para a vida do aluno, como auxiliando o desenvolvimento motor, educando o seu senso rítmico, favorecendo a socialização, estimulando o interesse pelo movimento e favorecendo o contato sadio entre diferentes sexos, disciplinar emoções como a timidez, agressividade e prepotência, além de incentivar a autoexpressão e a criatividade. Desde o primeiro momento com a atividade de corda, rope skipping, o aluno descobre as infinitas possibilidades de vivenciar o seu corpo de forma espontânea, utilizando de saltos, saltitos, entre outras possibilidades motoras que são realizadas. O trabalho de educação corporal acontece de forma natural. Então, como esporte, que tipo de competições temos para o rope skipping? No caso, a gente tem algumas provas, né? Na competição de rope skipping, é avaliado alguns aspectos de criatividade, sincronismo, ritmo e combinação de elementos executados durante a apresentação, denominando-se de performance, podendo ser individual ou em equipe. Na forma de competição individual ou em equipe, as várias provas específicas nas provas individuais é avaliada a velocidade, dificuldade e precisão de saltos, e nas provas em equipes é valorizada a coordenação, sincronismo e a criatividade. No Brasil, ainda somos carentes para colocar em prática de competição neste esporte, como ocorre nos Estados Unidos e a Europa, mas podemos citar brevemente algumas provas. Na prova de velocidade do individual, dentro de um tempo estipulado, o atleta salta a própria corda, impulsionando-se alternadamente com cada pé, como estivesse correndo no próprio lugar. Como o atleta é muito veloz, dificultando a contagem dos juízes, ficou permitido que, para haver pontuação são contados somente os toques que são realizados com o pé direito, facilitando o trabalho dos árbitros. Costuma-se fazer essa contagem eletronicamente por meio de aparelhos que são colocados junto ao solo. Existem outras provas de velocidade no individual, que são os saltos duplos ou triplos.
Nos saltos duplos, a corda precisa passar 2 vezes debaixo do competidor. Cada vez que ele sai do solo, é também contado quantos saltos duplos são realizados no período de 30 segundos. E nos saltos triplos, 3 vezes, sendo que não importa o tempo e sim a quantidade de saltos realizados em seguida de erros. São várias formas de saltar com corda individual e 2 cordas longas. Uma delas é a partilha das cordas na roda chinesa, onde 2 participantes partilham a mesma corda para que todos pulem a corda longa. Com efeito de competição, apenas se contabilizam 2 formas: corda individual, provas de velocidade, resistência, potência e freestyle, e 2 cordas, a double dutch, provas de velocidade e freestyle. Existem provas de velocidades em equipes que são realizadas com cordas grandes, né, a double dutch. Estas provas em equipes, o que mais chama a atenção do público são as performances das apresentações utilizando tanto as cordas pequenas como as grandes, acompanhada com músicas. Estas apresentações, o que mais atraem são os movimentos acrobáticos e as demais manobras de difícil execução com a corda, comparada à ginástica rítmica. A avaliação assemelha-se com a criatividade dos saltos e a perfeição dos movimentos e sincronismo da equipe. Sobre o espaço físico, pode praticar em qualquer terreno plano, livre, sem saliências para evitar lesões, e de teto que seja alto para que a corda não bata. Já o erro na execução de movimentos, manobras, truques e acrobacias mais complexos torna o rope skipping um desafio a ser constantemente superado. Em contrapartida, essa liberdade de movimentos presentes no universo do brincar torna esta brincadeira democrática. A mistura da ingenuidade com o desafiador, o tradicional com as reconstruções, faz com que o rope skipping seja uma fascinante brincadeira e, ao mesmo tempo, uma encantadora e complexa modalidade esportiva e, acima de tudo, uma manifestação cultural. Variações da modalidade: corda individual, solo, single rope, a roda chinesa, que é a Chinese Wells, corda longa ou corda grande e corda dupla. O rope skipping surgiu no Brasil através de uma confederação brasileira de double dutch e rope skipping. Curiosamente, o primeiro grupo surgiu no Brasil após o lançamento de um filme americano chamado Jump In. Agora eu vou conversar com o Pedrinho. Ele é estudante do 3º ano e eu vou conversar com ele um pouquinho sobre o rope skipping. Então, Pedro, quando você estava na escola, durante as aulas de educação física, ou então durante o recreio, o professor já utilizou a corda em sua aula? Não, mas eu gostaria que ele utilizasse. Interessante. Mas assim, você sabe pular corda? Sei. Como foi que você aprendeu? Você aprendeu na escola ou em casa? Em casa. Depois que você aprendeu, você continuou praticando? Sim. Você gostaria de participar, se a escola, o professor trouxesse mais um pouco desse tema, esse assunto, que é o rope skipping, que é mais conhecido como pula-corda? Gostaria de participar mais nas aulas? Sim. Por que você gostaria? Por causa que quando eu tentei pela primeira vez na minha casa, eu fiquei muito animado. Tá bom. Então aqui a gente tem um depoimento de uma criança que gostaria muito de ter o rope skipping em suas aulas de educação física. O rope skipping no Brasil é um esporte pouco praticado. Poucos são aqueles que conhecem a prática esportiva. Mesmo lá nos Estados Unidos, país de origem do esporte, ele também é pouco valorizado. Estas e outras questões foram abordadas no filme Jump In. E eu gostaria de convidar a minha amiga Reiane
para enriquecer o nosso debate. É com você, Reane. Então, o Jumping, ele é um filme de 2007, produzido nos Estados Unidos. E o ponto forte do filme é o fato dele romper padrões, né? Comparado aos outros filmes, a figura do herói, do protagonista, sempre está ligado com a coragem dele de enfrentar os inimigos. E no caso do Jumping, o protagonista ele se torna corajoso porque ele prefere pular corda ao invés de lutar boxe. Ou seja, ele é corajoso por quebrar os padrões. E aí, no filme, ele gira em torno do personagem do protagonista, Easy, que é um boxeador adolescente, que é incentivado, né, pelo seu pai, que também é o seu treinador, a ganhar o título da Luva Dourada. Até determinado momento, ele parece ser totalmente apaixonado pelo boxe, né? E, inclusive, ele brinca, né, com a sua vizinha, que ela pula corda com um esporte. Só que chega um momento que isso muda, né? Quando a equipe de Mary, que é sua vizinha, ela perde um dos participantes. E aí o Easy, nosso protagonista, ele se oferece no lugar até que arrume outra pessoa para a equipe, né? Até que chega outra pessoa na equipe. Só que com o tempo, a gente percebe que Easy, ele se apaixona pelo esporte, pela modalidade. E ele percebe que os movimentos das cordas, né, cruzadas, fascinam muito, muito mais do que ele quer. Ou seja, transcende ele, na verdade, né? E aí chega um momento do filme em que o Easy, ele percebe que o sonho de ser um lutador de boxe, ele não é um sonho seu, né? Ele é um sonho do seu pai, das expectativas do seu pai. E essa expectativa é evidenciada ao longo do filme, quando a gente observa que depois da morte da mãe do Easy, ele encontrou no boxe o único refúgio, né, que ele pudesse ir, que ele pudesse esconder. E aí a gente vê isso no dia a dia da família ao longo do filme, que mesmo depois do falecimento, o pai dele tenta manter todos os hábitos, né? E aí ele tenta encontrar no filho, a felicidade por um momento, né? A custo de um sonho que não pertence ao Easy. E aí, durante o filme, a gente consegue perceber o amadurecimento do protagonista em relação à modalidade, né? Porque, ainda que no início ele tentasse insistir em reproduzir a ideia da masculinidade tóxica, né? Que é bem enraizada em determinados esportes e modalidades, a paixão dele por pular corda, ela fala muito mais alto, né? E a gente observa que, mesmo durante o filme, a história, ele se tornasse alvo de piadas de seus amigos, né? E ele não deixou se enfraquecer por isso, muito pelo contrário, né? Ele acaba se tornando um modelo a ser seguido, né? Pela família, pelos amigos, pelas crianças que acompanharam a sua trajetória. No fim, a gente percebe que o Easy, ele mostrou que pular corda e participar de uma competição e ser vencedor da competição, ele não torna menos homem de qualquer outro, né? Muito pelo contrário. E a partir disso, a gente observa como o esporte alternativo é uma excelente ferramenta para a educação física dentro do ambiente escolar. Ou seja, a partir de discussões, né, a partir de debates e a partir da prática do esporte alternativo, a gente pode fragmentar aquela ideia do esporte de menina, esporte de menino. Inclusive, tema transversal proposto pela BNCC. Então, o esporte alternativo, especificamente o rope e skip, além de ele ser uma modalidade, né, de baixo custo, ele traz um debate significante para a sala de aula, né? Então, assim, pular corda é só de menina, pular corda é só de menino. E a partir do momento que a gente resgata a nossa memória afetiva da infância, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com estudantes do ensino médio, e aí durante a infância eles provavelmente pulam mais corda do que durante a adolescência,
por diversas questões, né? A gente traz essa memória afetiva e a gente introduz novas formas de pular corda. Isso gera uma participação mais ampla, né? Mais atraente para a aula. Concluo minha fala dizendo que não há desculpas para o professor não levar essa modalidade para a sala de aula. Na verdade, é uma modalidade, é um esporte, né, que não necessita de muitos recursos materiais. Nós vamos precisar, primeiramente, da boa vontade do professor em trazer a modalidade para a sala de aula, da participação efetiva dos estudantes, de cordas, né, para eles, e um sonzinho para animar a galera e também introduzir um pouco mais de como é a modalidade. E também, até o nosso espaço, ele é adaptável. Nós não precisamos de uma grande quadra poliesportiva, né, para inseri-lo na escola. Então, o rope skipping, ele pode ser inserido na escola. Na verdade, ele deve ser inserido na escola de maneira prática, né, para que os alunos possam sentir como é a modalidade, possam mexer o esqueleto. E também por meio de debates, de discussões sobre o tema, trazendo temas transversais da educação física para essa modalidade e, a partir disso, incentivar não só o rope skipping, mas como também outras modalidades esportivas, alternativas, a serem praticadas dentro do ambiente escolar. Eu gostaria de agradecer a todos que escutaram até aqui esse podcast sobre rope skipping. Gostaria de agradecer também à professora Tainã e aos monitores Igor e Marcelo por toda a paciência e nos auxiliar nessa jornada. Até mais!